Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula 12, então, vamos falar sobre combustíveis e combustão. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, então. Deixa eu arrastar para cá. Então, combustão e combustíveis. Grande parte da energia que nós consumimos, a gente sabe que vem resultado do quê? Da combustão. O que é combustão, afinal? Queima de materiais, que são o quê? Os combustíveis, né? Então, para que uma combustão aconteça, o que é necessário? Uma transformação química que vai estar ali liberando energia térmica, que é o calor, e energia luminosa, né? Mas para que essa transformação química aconteça, é necessário a presença do gás oxigênio, né? Então, é necessário a presença do comburente e de uma ignição, que é uma faísca, para fornecer essa energia química para iniciar o processo que a gente chama de energia de ativação, né? Então, aqui, ó, precisa dessa tríade para que a combustão aconteça. Presença de oxigênio, o material combustível e a fonte de ignição para gerar essa energia inicial, né? Então, o combustível ele pode ser qualquer material oxidável que possa reagir com oxigênio. O comburente normalmente é o oxigênio, né? Mas pode ser outro gás, material gasoso que contenha oxigênio, como o ar, por exemplo, né? E a fonte de ignição, que é esse agente responsável por dar início a esse processo, né, de queima, né, do calor. Então, a gente tem, assim, dois tipos de combustíveis, tá? Os combustíveis fósseis ou não renováveis, que são aqueles que na verdade, têm um fim, né, não se renovam, e aqueles combustíveis que a gente chama de combustíveis renováveis, que são aqueles que a gente pode ir produzindo novamente aqui, né? Por exemplo, plantando novamente, é uma forma de produzir novos combustíveis renováveis, tá? Então, os combustíveis fósseis, a gente pode trazer aqui três exemplos principais: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Todos eles, gente, são provenientes da decomposição dos seres vivos. Bom, então, o termo fóssil, o que significa? Que ele vem de restos ou vestígios de animais ou de plantas que se encontram naquelas camadas mais profundas lá de um período geológico muito anterior, com muitos e muitos e muitos milhões de anos, tá? Então, eles se originam da decomposição lenta desses seres vivos, desses animais ou vegetais que estão lá há milhões de anos. E eles ficam, então, nessas camadas mais profundas e lá está ocorrendo, então, a sua decomposição, porque eles ficam submetidos ali a bactérias, a pressão, a calor, né, e originam, então, esses resíduos que a gente pode utilizar como combustíveis, que a gente chama de não renováveis, devido ao tempo, né, que eles levam para chegar nesse ponto, nesse processo. Então, a combustão ou a queima de todos os combustíveis gera gases poluentes, né? Então, aqui a gente tem as desvantagens, né, do uso desses combustíveis. Que poluentes são esses? O dióxido de carbono, que é o CO2, né, que é considerado o principal causador do aquecimento global e que é liberado, né, por exemplo, ali pelos carros, né, é um resíduo a partir do uso do combustível dos carros. O monóxido de carbono, que é o CO, que é tóxico e é venenoso. E a fuligem, né, que é o carbono em si, e outros gases oriundos da presença dessas impurezas que vão provocar chuvas ácidas, né? Outro ponto negativo aqui também dos combustíveis fósseis é que eles não são renováveis. Então, o que isso significa? Que um dia essas reservas terão fim, né? Então, nós temos três tipos, então, de combustíveis fósseis: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Vamos ver, então, cada um daqui a pouco mais. O primeiro deles, então, o petróleo, que é o principal, né, principalmente da onde que ele vem, de restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais, mas essa decomposição desses restos marinhos, elas têm cerca de 10 a 500 milhões de anos, né? Por isso que a gente chama de um recurso não renovável pelo tempo, né, para chegar nesse ponto. O petróleo é um líquido escuro, composto de uma mistura de hidrocarbonetos, né?
e ele é o combustível utilizado atualmente, o mais utilizado atualmente, porque o refinamento dele, através da destilação, ele fornece vários tipos de produtos, né? E eu vou falar aqui alguns deles, alguns dos derivados do petróleo. Então, nós podemos citar a gasolina, o gás natural, o óleo diesel, né? Todos são usados como combustíveis, a querosene, que pode ser usada na iluminação, o gás liquefeito, que é usado no gás de cozinha, a parafina também é outro derivado do petróleo, que é usado na fabricação de vela e de cosméticos, o asfalto, que é usado na pavimentação das ruas, e além de outros derivados usados na produção de fabricação de plásticos, de borrachas, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente pode ver que quando acontece a destilação do petróleo, em cada nível, em cada temperatura, vai sendo produzido um subproduto do petróleo, tá? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, de 300 a 350 graus, o óleo lubrificante. De 250 a 300, o óleo combustível. De 220 a 250 graus, é produzido o óleo diesel, né? E assim vai indo. A gasolina lá, ó, a 25 a 60 graus. Já o gás de petróleo, 25 graus. Então, a cada temperatura vão sendo produzidos ali os subprodutos do petróleo, tá? Segundo tipo, então, de combustível não renovável, né, de combustível fóssil, o gás natural. Ele é composto principalmente por metano e ele também é usado como combustível, como matéria-prima para fabricação de plásticos, tá? Terceiro tipo, o carvão mineral ou natural, que ele é um combustível principalmente obtido pela fossilização da madeira. Então, ele é uma substância rica em carbono. E dentre os seus tipos, né, de carvões minerais, o que mais apresenta importância para a gente é a hulha, que tem 80% de carbono, tá? E a hulha, ela origina 3 frações, né, de compostos ali que são usados para diferentes fins. E essas frações são os gases, que são usados como combustíveis e na iluminação de ruas, o alcatrão da hulha, que é a maior fonte de compostos aromáticos para a produção de plástico, tinta, limpeza, medicamentos, e também as águas amoniacais, que são usadas como fertilizantes, tá? Agora vamos para os combustíveis renováveis, que são aqueles que podem ser produzidos novamente por um período mais curto de tempo. Se a gente tiver um bom planejamento para produzir, nem eu falei ali do plantio, por exemplo, a gente pode produzir novamente esses recursos. Então, por isso que a gente chama de recursos naturais renováveis. 3 exemplos aqui: etanol, biodiesel e biogás. Biomassa. Biomassa é todo recurso renovável que vem da onde? Da matéria orgânica, tá? E da onde que vem então essa matéria orgânica? Dos organismos que realizam fotossíntese, tá? Como plantas em geral, né? Podem ser usados como biomassa. Então, quais são os principais exemplos, né, de biomassa? Restos de madeira, bagaço de cana, estrume de gado, óleo vegetal ou até mesmo lixo urbano, tá? E a gente vai, a partir disso, produzir 3 tipos, então, de combustíveis aqui, que são o biodiesel, o etanol e o biogás, tá? Biodiesel, então, é o combustível obtido a partir de óleos vegetais, principalmente aqui o girassol, tá? Mas também pode ser produzido pelo algodão, pela mamona, soja. E ele é um combustível alternativo ao diesel de petróleo, tá? Então, a partir aqui do girassol, né, ele sofre processamento e vai ser produzido, então, esse óleo que a gente chama de biodiesel. O etanol, que ele também é um combustível renovável, e ele vem principalmente do bagaço da cana-de-açúcar, né, e que sofre fermentação e destilação, e vai produzir, então, o etanol, que também pode ser usado como combustível. E o biogás, que é um gás metano, que vem principalmente, né, juntamente, na verdade, com o dióxido de carbono, e ele vem também do resultado da decomposição de materiais, como o esterco humano, e de animais, esgoto e excrementos. E onde que ele é usado?
em fogões, motores, na geração de energia elétrica. Então, nós temos aqui, ó, a fonte de energia, então, de matéria orgânica para a produção do biogás, vem desses estercos humano, resíduos alimentares, esterco de animais, esgoto. E aí eles vão passar para onde? Para um biodigestor. E aí, a partir disso, eles estarão produzindo biofertilizante e o biogás. E esse biogás, então, vai originar tanto energia elétrica, energia térmica, ou ser usado como combustível, tá? Bom, pessoal, então, sobre a aula de hoje, seriam esses conceitos que eu queria trazer para vocês, tá bom? Um abraço, turma, e até o nosso próximo vídeo.